Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 20 de agosto. Véspera da partida decisiva entre Palmeiras e Botafogo, definindo quem avança para as quartas de final da Copa Libertadores. O Glorioso, você sabe bem, venceu o primeiro duelo por 2-1 no estádio Newton Santos e, portanto, leva vantagem do empate lá para São Paulo. Mas vamos combinar? Não dá para o Botafogo entrar no Allianz Parque pensando só em empatar. O medo de perder te tira a vontade de vencer. Faz parte do regulamento essa vantagem do empate, mas você não pode ficar com isso em mente durante os 90 minutos, porque senão você acaba desviando o foco. O Arthur Jorge, ele precisa armar um plano de jogo muito bem montado e pensado, justamente para se sobrepor às ideias que o Abel Ferreira tiver para poder agredir o time do Botafogo. O Palmeiras vai ter que sair mais para o jogo nesse duelo, não tem jeito. Eles perderam, tem que vencer agora. E dessa forma a gente pode imaginar que o Botafogo vai ter mais espaço para fazer as transições. Marcando muito forte, recuperando essa posse da bola e saindo em alta velocidade, a gente vai encontrar espaço. Mas eu não espero sinceramente um Botafogo que vai a São Paulo só para ficar jogando ali num bloco baixo esperando o Palmeiras. Até porque você ficar chamando o Palmeiras para dentro da sua grande área não é boa coisa. A verdade é a seguinte, o Palmeiras joga muito pelos corredores laterais, cruzando essa bola na grande área. Se a gente ficar chamando o Palmeiras para dentro da nossa grande área, qual é a chance de uma dessas bolas cruzadas gerar uma situação de perigo? Muito grande. Então o ideal é o Botafogo, claro, buscar manter o Palmeiras o mais afastado possível. Você faz ali um bloco médio, de vez em quando você sobe um pouco a marcação, mas sempre muito bem coordenado. Porque se você der espaço, os caras vão sair. A transição do Palmeiras também é muito boa. Esse duelo entre Arthur Jorge e Abel Ferreira vai ser interessante. E uma escolha, inclusive, do treinador deles, na minha opinião, pode fazer toda a diferença para como essa partida vai se desenrolar. Vou explicar. Contra o São Paulo, o Abel Ferreira não teve o Murilo, por exemplo, à disposição. Dessa maneira, ele jogou com 2 zagueiros. Contra o Botafogo na Libertadores, o Murilo estava podendo jogar e ele fez uma linha com 3 defensores. Se agora no Allianz Parque ele voltar com essa ideia, jogando com o Vitor Reis, Gustavo Gomes e Murilo, fazendo essa linha com 3 zagueiros lá atrás, eu acredito que isso pode ser determinante para o Botafogo conseguir obter essa classificação. Pelo seguinte, o Palmeiras, quando ele joga com essa linha de 3 defensores, por diversas vezes, os zagueiros deles fazem uma perseguição. O jogador do Botafogo sai da referência, se desloca para receber, e o zagueiro acaba indo atrás. Isso abre espaço que, inclusive, foi aproveitado pelo Botafogo lá no estádio Newton Santos. O gol do Luiz Henrique, por exemplo, acontece explorando justamente essa movimentação. Zagueiros saindo, nosso jogador entrando. Isso realmente pode fazer a diferença. Então eu estou curioso para saber o que o Abel Ferreira vai fazer. Se ele decidir jogar com 3 defensores, a minha confiança, que já está alta para esse duelo, vai aumentar mais ainda. Porque eu fico imaginando os alas do Palmeiras avançando e o Luiz Henrique, ou mesmo o Almada, ou o Savarino, se cair ali pela esquerda, podendo explorar as costas desses atletas. Imagina o Luiz Henrique partindo para cima do Murilo. Na verdade, tu nem precisa imaginar, né? Porque você teve no Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores 2 amostras grátis, digamos assim, de como funciona essa brincadeira do Luiz Henrique partindo para dentro do Murilo. Inclusive, o Luiz Henrique ia fazendo um golaço no estádio Newton Santos. Mal começou o confronto, Murilo ficou estatelado no chão. Infelizmente, o Luiz Henrique acabou chutando para fora aquela oportunidade. Infelizmente. Por sinal, essa história da gente finalizar e desperdiçar oportunidades nesse confronto de quarta-feira não pode acontecer. Na primeira chance que a gente tiver, o Botafogo tem que converter, tem que fazer o gol. Porque isso vai gerar uma situação caótica para o lado de lá. Vai gerar um estádio que vai ficar em silêncio. Imagina o Botafogo fazendo um gol até os 15 minutos da primeira etapa, até os 10 minutos da primeira etapa. Aquela pressão inicial da torcida querendo empurrar, não sei o quê, vai esfriar, porque é natural. Você está lá empolgado, seu time sofre um gol, mal começou o confronto, isso acaba, jogando um balde de água fria. O inverso também é verdadeiro. Se o Palmeiras faz um gol cedo, bate na madeira, mas se acontece, aí os caras vêm junto, vão jogar e tal, não sei o que, vai fazer aquela pressão. Então o Botafogo tem que entrar muito concentrado, mas tem que entrar para jogar o jogo. Tem que entrar para jogar o jogo. Um time que coloca 4-1 no seu arquirrival, mesmo o Palmeiras tendo vencido também o São Paulo na Bacia das Almas, mas um time que coloca 4-1 contra o Flamengo, que está com a confiança em alta, que está seguro daquilo que precisa fazer, não pode ter medo de jogar no Allianz Parque, vamos combinar. Por mais que o Estevão tenha metido aquela de 90 minutos no Allianz Parque são muito longos. Porra, meu irmão, o Estevão pegou uma frase que é atribuída ao Santiago Bernabéu,
Real Madrid para fazer um comparativo com o Allianz Parque. Não é assim, né? Vamos combinar que não é assim. O Palmeiras, claro, é um time muito forte jogando em casa, mas o Estevão dá aquela exagerada que eu vou te contar. Estevão, inclusive, que deve estar nesse confronto, o que me leva a pensar sobre a nossa lateral esquerda. Vamos de Cuiabano ou vamos de Marçal? Se o Marçal estiver em condição, ainda tem isso, né? A gente não sabe se ele está 100% preparado para poder jogar. Mas fato é, no Campeonato Brasileiro, ele jogou com o Marçal e o Barbosa, aquela primeira partida, Marçal foi muito bem. Agora na Copa Libertadores, ele foi com o Cuiabano, e o Cuiabano foi bem também, mas não tinha o Estevão. E aí, o que você faria em relação à nossa lateral esquerda, hein, Fogão? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Agora, olha, mudando um pouquinho o foco da conversa, vamos falar sobre o mercado da bola? Ontem à noite eu gravei o Radar Alvinegro, segunda edição, coloquei aqui as informações sobre o Jair, zagueiro do Santos, o interesse do Botafogo também no Kelvin, lateral direito do CSKA, que foi revelado pelo Atlético Paranaense, a mesma coisa sobre o Vitinho, revelado pelo Cruzeiro e que hoje está no Burnley, da Championship. Ano passado estava na Premier League, mas eles foram rebaixados para a Championship. O Botafogo ele enviou proposta pelo Kelvin, segundo o João Pedro Fragoso. Segundo o Vene Casagrande, essa proposta giraria na casa aí dos 7 milhões de euros, mas a informação do João Pedro Fragoso é de que os russos estariam pedindo aí na casa dos 10 milhões de euros, ou seja, deve existir alguma discordância ali do que o Botafogo está oferecendo e do que o CSKA vai pedir, até porque os russos normalmente fazem assim, né? O Kelvin é bom lateral, tá? Tem uma experiência bacana, ele não é veterano, nada disso, é jovem ainda, mas ele já tem uma experiência de chegar em finais e tudo mais, né, com o Atlético Paranaense. Então eu acredito que a experiência ela tem que ser vista acima da questão da idade. Às vezes você pode ter um jogador de 30, 33 anos de idade que nunca ganhou nada, nunca chegou em final nenhuma, e você pode ter um garoto de 23, 22, 24 anos que já chegou em final de Libertadores, Copa do Brasil, enfim, já jogou jogos grandes, importantes, né? Então quem tem mais experiência? O cara que tem 30 anos, mas não chegou em lugar nenhum, ou o cara que tem 23 e já jogou final de competição internacional, competição nacional? Esse é um ponto importante da gente falar, né? Vamos ver como é que vai ser a reação dos russos em relação à proposta do Botafogo. Não é fácil tirar atleta do time de lá. Agora, existe a outra alternativa que é o Vitinho. Porém, o Burnley, ele não está muito propenso a vender. Ele não está muito afim de vender o Vitinho. O Botafogo, nesse primeiro momento, está interessado no empréstimo com opção de compra. Será que vai sair negócio daí? Esses são os dois principais alvos do Botafogo para a lateral direita e o principal alvo para a zaga é o Jair. Só que, segundo o jornalista Ricardo Martins, da TNT Sport, o Santos rejeitou a oferta de 12 milhões de dólares. Pois é, uma bela grana para um zagueiro que está começando agora. Mas, segundo o jornalista, o Santos rejeitou essa oferta. Será que o Botafogo vai avançar com outra proposta? Porque para você oferecer 12 milhões de dólares, é porque você realmente enxerga ali um jogador que tem muito potencial de crescimento. 12 milhões de dólares é uma grana considerável. E considerando também a cotação do dólar nesse momento, a gente está falando de uma proposta em reais que gira na casa dos 70 milhões por um zagueiro que está começando no profissional. Eu estou curiosíssimo para saber se o Botafogo vai avançar com outra proposta, imaginando, claro, que o Santos rejeitou. Existe sempre aquela história, né, gente? Quando você tem um time grande interessado num jogador de um outro time grande no futebol brasileiro, a diretoria desse time que está recebendo a proposta sempre fica meio assim. Pô, eu vou perder jogador para um outro time grande do Brasil? Eu vou me colocar nesse lugar? Isso é muito comum de acontecer e com o Santos não vai ser diferente mesmo estando na Série B. Os torcedores do Santos devem ficar assim, pô, meu irmão, vai ficar vendendo jogador agora para time que está aqui no Brasil? O Santos vendia jogador para o exterior e agora a gente vai ser fornecedor de jogador para o futebol nacional? É natural que isso aconteça nos torcedores de lá, né? Assim como acontecia na gente aqui, quando o Botafogo vendia o mínimo destaque que obtinha ali com algum jogador e já viu um time brasileiro, um Cruzeiro, um Corinthians, um São Paulo, para pegar atleta nosso. E a gente falava o quê? O Botafogo hoje é um clube de passagem. O Botafogo hoje é um clube que fornece jogador para o mercado interno. Foi esse o ponto que a gente chegou, esse lugar que a gente chegou. E a gente não gostava. Agora, se o Botafogo fizer um trabalho direitinho, dá para convencer. Até porque o Santos nessa temporada não tem tantas receitas. E a venda do Jair pode fazer caixa para colocar as coisas em ordem do lado de lá. Vamos ver, a gente tem que aguardar. Por hora é isso que a gente tem de informação. Fogão, tá confiante para esse jogo contra o Palmeiras? Eu tô confiante e digo para vocês. Se o Abel Ferreira colocar 3 zagueiros, a classificação é nossa, porque o nosso setor ofensivo vai ter espaço e com espaço a gente pode fazer um estrago.
Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. Daqui a pouquinho eu tô de volta com muito mais conteúdo aqui no canal. Ainda vai ter resenha da hora do almoço, vai ter Radar Alvinegro segunda edição, resenha de 10 e 5 da noite, enfim, vai ter muita coisa. A resenha de 10 e 5 talvez não aconteça 10 e 5, porque a gente tem que ver o horário aí das partidas da Copa Libertadores, afinal de contas, hoje define aí os primeiros classificados para as quartas de final. Vamos acompanhar. Um grande abraço e até a próxima.